Friedrich Nietzsche foi um dos filósofos mais incomuns, que consegue chocar o mundo até hoje. Ele escreveu vários livros, incluindo Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, O Nascimento da Tragédia e O Crepúsculo dos Ídolos, e suas ideias abalaram os alicerces da sociedade humana em muitos aspectos, como a cultura, religião, filosofia, literatura, psicologia. Ele foi um dos maiores precursores do existencialismo e seus ensinamentos podem nos guiar no aprimoramento, na conquista de confiança no enfrentamento das dificuldades da vida, ajudando-nos a nos tornarmos mais fortes, mais livres e mais felizes. Mais importante ainda, seus ensinamentos nos ajudam a moldar nossas próprias vidas da maneira que desejamos. Para ajudá-lo a entender como as ideias dele podem mudar sua vida, aqui estão 7 hábitos que podemos adotar a partir da filosofia de Friedrich Nietzsche. 1. Passe mais tempo sozinho. Nietzsche diz: entro na solidão para não beber fora. Se externa de todos. Quando estou entre muitos, vivo como muitos e não penso como realmente penso. Depois de um tempo, sempre parece que eles querem me banir de mim mesmo e roubar minha alma. Os filósofos são frequentemente vistos como criaturas sábias e solitárias. E parece que Nietzsche não foi exceção. Embora Nietzsche tenha desfrutado de grandes momentos de popularidade quando era um jovem professor em Basileia, ele só conheceu plenamente seu verdadeiro eu interior quando vagava sozinho pelas montanhas alpinas. Nietzsche acreditava que na vida social tendemos a copiar tanto uns aos outros que, como resultado, muitas vezes é difícil entender o que é verdadeiramente único para você. Precisamos passar mais tempo sozinhos para explorar nosso mundo interior. Segundo Nietzsche, a solidão pode ser abordada de 3 maneiras diferentes: 1. Evitando estar rodeado de pessoas; 2. Concentrando-nos mais em atividades criativas como hobbies pessoais; e 3. Meditando sobre o significado da vida e analisando a nós mesmos. Outros podem roubar muito tempo de nossas vidas e precisamos priorizar o tempo sozinhos. Meditar, ler um livro que fale a nossa alma, caminhar na natureza, planejar nossa vida. 1 hora todas as manhãs e algumas horas todos os finais de semana em que você pode ficar sozinho pode fazer uma grande diferença em sua vida. Contudo, não devemos cair no outro extremo, de estarmos sozinhos. Existe uma diferença entre solidão e solidão, sendo esta última o estado de estar sozinho e ter um desejo intenso de estar com outras pessoas. Portanto, lembre-se de fazer uma escolha consciente de pedalar sozinho de vez em quando e desfrutar da sua própria companhia. 2. Cuide da sua vida. Nietzsche diz: você tem o seu caminho. Eu tenho o meu caminho. Quanto ao caminho certo, o caminho correto e o único caminho, ele não existe. Nietzsche foi um defensor do perspectivismo, a visão de mundo que diz que, como cada um de nós vê o mundo de maneira diferente, não existe uma maneira correta de viver sua vida, pois os outros realmente não podem ver o mundo como você. Todos nós temos vidas e experiências de vida diferentes, o que resulta em julgamentos, opiniões e emoções diferentes que resultam em ações diferentes. Assim, o que todos nós temos é chamado de verdades subjetivas e devemos perceber que elas não representam necessariamente a realidade. Alguém nascido num país subsaariano, por exemplo, pode ver o mundo de forma muito diferente de alguém nascido em Singapura. Como não existe uma realidade objetiva, é importante parar de tentar convencer os outros de que o nosso ponto de vista está certo, pois não há nada ao certo ou ao verdadeiro, existe apenas a nossa percepção. Todos somos tendenciosos de uma forma ou de outra e, para facilitar a nossa vida, é melhor abrir mão do desejo de categorizar as coisas como boas ou ruins. Em essência, tudo é relativo. Para aplicar esta lição nietzschiana em nossas vidas, deveríamos ser mais humildes, e parar de fingir que temos as respostas finais sobre o que é verdadeiro ou não, o que é bom ou mal. Nossa vida é uma jornada e cada passo uma nova descoberta. Portanto, da próxima vez que você sentir o impulso de criticar alguém por suas opiniões ou por quem ele é, pare por alguns momentos para refletir sobre isso. É muito fácil descartar uma visão oposta ou um estilo de vida diferente como errado ou simplesmente porque não está de acordo com as crenças pessoais de alguém, mas na maioria das vezes essas escolhas têm pouco ou nenhum impacto em nossas próprias vidas. Como tal, nós não deveríamos participar no debate e, em vez disso, cuidar da nossa vida. 3. Siga seus próprios planos. Nietzsche nos diz: e aquele que não consegue obedecer a si mesmo será comandado. Essa é a natureza das criaturas vivas.
Segundo Nietzsche, a liberdade não é um direito dado, é uma faculdade que deve ser exercida. Ao sermos preguiçosos no exercício desta faculdade, podemos cair na armadilha de seguir outras pessoas e grupos, o que ele chamou de mentalidade de rebanho, em vez de seguirmos a nós mesmos, aos nossos verdadeiros instintos e razão. Quando se deparam com uma situação desagradável, a maioria das pessoas tenta escapar com o menor gasto de energia possível, tendo preguiça de pensar por si mesmas, pois é muito mais fácil seguir outra pessoa, um grupo, que lhe diz o que é certo e errado, como você deve se comportar e até mesmo quem você é. Pensar por si mesmo requer muita fortaleza mental, força e disciplina, um nível de esforço que poucas pessoas optam por fazer. Precisamos ouvir Nietzsche fazer um esforço para sermos disciplinados, para ouvir a nossa voz interior, a nossa razão e agir de acordo com os nossos próprios valores e princípios. Em outras palavras, precisamos primeiro obedecer a nós mesmos antes de agir em sociedade. Poderíamos começar a fazer isso fazendo uma verdadeira introspecção, descobrindo quem realmente somos, o que precisamos fazer para sermos felizes, que tipo de trabalho seria adequado às nossas habilidades e objetivos de vida, que tipo de pessoa deveríamos ser em um relacionamento com onde queremos estar daqui a 10 anos. A partir dessas respostas, podemos criar um plano de longo prazo e precisamos revisar esse plano com frequência, para ter certeza de que não nos desviaremos dele. Podemos mudar nossos planos de tempos em tempos, mas quando o fazemos, precisamos ter certeza de que a mudança não foi ditada pelo objetivo de outra pessoa para nós, mas por uma mudança em nosso eu interior. 4. Escolha a realidade em vez da religião. Para citar Nietzsche, no cristianismo nem a moralidade nem a religião entram em contato com a realidade em nenhum momento. Um aspecto essencial da filosofia de Nietzsche é sua crítica à religião, ao cristianismo em particular. No passado, os seguidores do cristianismo geralmente interpretavam literalmente as palavras da Bíblia, incluindo os capítulos de Gênesis e do Apocalipse. Hoje em dia, muitos crentes não aceitam a Bíblia pelo seu valor nominal, mas sim interpretam na sua maneira ou de acordo com a sua comunidade, tentando encontrar significado e sabedoria que estejam em sintonia com as nossas sensibilidades modernas. Mas Nietzsche viu a ruptura entre religião e realidade, culpando agressivamente a religião por não apenas adoçar a realidade, mas também por distorcê-la. Uma das principais teses da filosofia de Nietzsche é que o cristianismo nasce do ressentimento para com as classes dominantes. Ele viu isso como a criação de uma realidade e moralidade ilusórias, a fim de atacar a classe dominante numa época em que os cristãos estavam entre as classes pobres da sociedade, à margem de um poderoso império romano. Com o tempo, depois de verem o potencial desta nova religião, os próprios homens de poder que o cristianismo formou em protesto começaram a usá-la para manter ainda mais as massas sob controle. Nietzsche nos aconselha a ficar longe da religião, pois é uma forma de nos afastar da realidade, de nos controlar, injetando-nos uma mentalidade e uma moralidade escravas. Para cada afirmação que ouve, precisa de procurar a sua prova, a sua base na realidade, precisa de ser capaz de ver os factos, não apenas as histórias ligadas a esses factos, e precisa de rejeitar as histórias que os factos contradizem. Por exemplo, se a sua comunidade acredita que ver um gato preto atravessando a rua dá azar, você deve pesquisar e testar essa afirmação, talvez observando as ocorrências de ver um gato preto e correlacionando-as com os eventos que aconteceram em sua vida no dias imediatamente antes e depois. Com esta evidência você pode começar a tirar suas próprias conclusões sobre a veracidade dessa superstição. A mesma abordagem pode ser adotada com qualquer tipo de crença ou superstição. 5. Siga sua intuição. Nas palavras de Nietzsche, os pensamentos são as sombras dos nossos sentimentos, sempre mais sombrios, mais vazios e mais simples. Nietzsche concentrou-se principalmente na intuição e nos instintos, às vezes se vendo mais como psicólogo do que como filósofo, confessando que pode o cheirar se alguém não for autêntico. Ele considerou que nossos pensamentos são controlados por nossos sentimentos. Por exemplo, quando tomamos uma decisão, às vezes sentimos que apenas seguimos o nosso raciocínio lógico, mas na verdade é a nossa mente que nos engana, pois o nosso processo de pensamento é influenciado pelos nossos sentimentos, incluindo desejo, medo, ansiedade. Considerando esta visão de um pensamento como uma sombra dos nossos sentimentos, para realmente conhecermos a nós mesmos e aos outros, devemos antes confiar na nossa intuição e nos nossos instintos quando se trata de tomar decisões importantes na nossa vida.
Muitas vezes não temos consciência do que nos faz agir como agimos e a lógica não pode nos ajudar porque nossa mente está corrompida pelos nossos sentimentos. Para viver uma vida autêntica, alinhada com quem realmente somos, precisamos começar a confiar mais nos nossos instintos e na nossa intuição, porque eles têm como objetivo nos impulsionar a obter as coisas que realmente desejamos e a evitar as coisas que tememos. Uma maneira eficaz de examinar profundamente nossos sentimentos é aprender a prestar mais atenção às nossas emoções. Algumas vezes por dia, pare o que está fazendo e pergunte-se como estou me sentindo agora. O que posso fazer para melhorar meu estado emocional? Além disso, ao enfrentar algumas decisões difíceis, você pode se perguntar: me sinto bem com as ações de meu cônjuge, meu chefe ou colega? Caso contrário, você precisa agir para que eles saibam que algo o incomoda. Ou você pode se perguntar: eu me sentiria mais feliz se tomasse esta ação em vez de outra, como mudar para outra cidade e assim por diante. Entrar em contato com seu lado emocional pode ajudá-lo a navegar melhor pelos problemas e decisões difíceis da vida. 6. Use a inveja a seu favor. Nietzsche nos ensina: olhe quem você inveja, essa é a pessoa que você deveria almejar ser. Para Nietzsche, a inveja é um sentimento positivo, que nos obriga a acelerar o nosso autodesenvolvimento. Isso está de acordo com muitos outros de seus ensinamentos, gravitando em torno da ideia de que é melhor enfrentar seus monstros internos do que escondê-los debaixo do tapete. Tomar consciência de tudo o que você teme e o que o deixa ansioso é importante para manter sua saúde psicológica. Alguns gurus motivacionais ou espirituais aconselham-nos a suprimir completamente os nossos sentimentos de inveja, sugerindo que devemos comportar-nos de forma pacífica, sendo gentis com todos, evitando conflitos até conosco próprios e ignorando os sentimentos negativos, cobrindo-os com uma carinha sorridente. Mas isto está em completa oposição com o que Nietzsche acreditava. Ele era contra a repressão das emoções, mesmo que fossem negativas. Temos que explorá-los, encontrando-lhes uma aplicação positiva em nossas vidas. Em vez de ignorar o sentimento de inveja, você deveria usar as pessoas que você inveja como modelos. Em vez de destruí-los e ficar ressentidos, é melhor tentar imitá-los, aprender com a forma como falam e agem e descobrir o que desencadeia o seu sucesso na vida. Pense em todas as celebridades que você inveja, bem como em seus conhecidos ou mesmo amigos de quem você tem um pouco de inveja e pergunte-se o que eles estão fazendo de diferente. Eles têm uma vantagem na vida que você não tem? Como você pode compensar isso? O que você pode fazer diariamente para progredir e ser como eles? Talvez você inveje um de seus colegas de trabalho, que está sempre lindo, vestido com roupas caras, recebendo elogios perpétuos e aumentos salariais, aparentemente sem nenhum esforço. Talvez não seja a sua aparência, mas a sua atitude amigável e descontraída que torna as pessoas mais atraídas por eles. Em vez de reclamar do tratamento injusto entre você e eles, é melhor enfrentar a dura realidade de que você pode não ter as habilidades sociais e a atitude positiva que podem empurrá-lo ainda mais na escada do sucesso. Talvez você precise ouvir mais conteúdo de autodesenvolvimento, ler mais livros sobre como aumentar suas habilidades sociais e simpatia ou comprar roupas novas que o façam se sentir mais confiante. Em vez de guardar dentro de si a raiva e o ressentimento, use a inveja como uma ferramenta motivacional para lhe trazer mais sucesso na vida. 7. Encontre a felicidade nas pequenas coisas. Em nossa última citação de Nietzsche para este vídeo, ele diz: quão pouco é preciso para nos fazer felizes. O som de uma gaita de foles. Sem música, a vida seria um erro. O alemão até imagina Deus cantando canções. Assim como Schopenhauer, Nietzsche colocou a música no topo das experiências mais elevadas que se pode viver. A boa música não serve para excitar os nossos sentidos, mas para transcender o nosso espírito para uma realidade maior e divina, enchendo os nossos corações de alegria. Aproveitar a vida ocupa um lugar importante na filosofia de Nietzsche. Um dos seus grandes temas é a experiência dionisíaca, uma celebração de todos os sentidos, vivendo perigosamente, ultrapassando os limites da nossa existência. Quanto mais desenvolvida uma pessoa é, mais elevados são os seus prazeres na vida e mais felicidade ela pode extrair das pequenas experiências da vida. A felicidade é gratuita e muito comum, não precisamos fazer muito para tê-la, ela acontece naturalmente.
Você não obterá felicidade conseguindo um emprego, ganhando muito dinheiro, encontrando o parceiro perfeito, mudando-se para a casa dos sonhos, comprando um carro caro. Segundo Nietzsche, a felicidade é um estado de ser que vai e vem, e quanto mais aberto você estiver à vida em geral, mais frequentemente poderá experimentar a felicidade. Você pode viver em um ambiente muito pobre, pode estar sem família ou amigos, mas, se for receptivo a tudo o que acontece ao seu redor, se puder aprender a encontrar sentido e prazer nas pequenas coisas da vida, como o som de pássaros na sua janela ou a cor do céu, você pode ser tão feliz quanto um rei ou uma rainha. Você pode experimentar a felicidade se puder caminhar na natureza, se cercar de música e grande arte. Você pode ser mais feliz se não reprimir suas emoções ou se comportar de maneira muito rígida na vida, mas sim se estiver mais aberto a tudo o que a vida tem a oferecer. Comece a dizer sim com mais frequência, faça aquela viagem pela montanha que você adiou há tanto tempo ou comece um hobby, como pintar ou tocar música, por exemplo. Cerque-se de admiração e você descobrirá que tem uma vida maravilhosa. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir o canal Destrave Mental completo e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a antiga sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.